Queridos, amados do meu Pai, eu que tenho um testemunho para dar para vocês dessa mensagem. Semana passada, quando eu pregava sobre foi sobre Zaqueu ou foi sobre perdão? Zaqueu foi na terça, foi sobre o perdão da graça. E o irmão Lelis veio orar, né? O profeta, o homem de Deus, veio aqui orar. Eu estava aqui atrás, e o Lelis orando, eu estava com a minha mão estendida, estava orando, abençoando. Naquele lugar, nesse lugar, o Senhor deu essa mensagem para mim. Eu até parei de orar. Se você fica com o olho aberto quando os outros olham, você me viu talvez parado de orar. Eu tinha parado de orar e só fiquei recebendo de Deus a mensagem. O Senhor foi falando no meu coração. E algo que o Senhor colocou no meu coração foi: filho, você precisa falar para o teu povo não sair da graça. E hoje, quando eu meditava nesse recado de Deus, vou fazer um parênteses aqui na mensagem. Interessante esse negócio de, o teu povo. Deus fala assim comigo: teu povo, teu rebanho. E eu aprendi no meio evangélico, que você nunca fala assim, a minha igreja. Você fala igreja do Senhor, não posso dizer minha igreja. Só que eu senti Deus assim: eu coloquei para você cuidar do rebanho. Então são as ovelhas debaixo da sua responsabilidade. Por isso hoje eu louvo a Deus pela graça que hoje me sinto capacitado no Senhor para cuidar da igreja. Porque antes eu era um fracasso. Não conseguia, mas hoje no Senhor a gente é capacitado pela graça. Mas o Senhor dizia assim: filho, fala para o povo não sair da graça. Eu sentia no recado de Deus, assim, no meu coração, uma preocupação do Senhor. É novo para a gente está vivendo, a gente está aprendendo agora na graça, desse jeito que o Senhor tem manifestado, de suficiente, plena para toda a nossa vida, e de ponta a ponta da palavra, só Jesus é graça, é maravilhoso. Mas o Senhor estava com uma urgência no seu coração e Ele passou isso para mim. E Deus me colocou 4 circunstâncias. Mas antes de falar dessas circunstâncias, de como alguém pode sair, na verdade eu quero pregar nessa noite de como você faz para permanecer na graça de Deus, na graça do Senhor. Vale a pena a gente lembrar que quando a gente fala de graça, a gente está falando de quê? De Jesus, amém. Graça tem nome. O nome é Jesus, amém. Do que mais a gente está falando quando a gente fala de graça? Suficiência. Precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo? Jesus já fez tudo, amém. O que mais, gente, que graça lembra você? Amor, glória a Deus. Favor imerecido. De todas essas definições, a gente não pode esquecer essa que é super importante. Favor que você não merece. Alguém fez algo para você que você e eu não merecemos. Graça é favor imerecido. E o Senhor deu alguns versos importantes, antes de eu falar de 4 circunstâncias que nós precisamos zelar, para permanecer na graça. O Senhor me trouxe uma ideia de por que a graça é importante. Existe um versículo, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler o verso de número 14. Paulo diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Quando Paulo usa esse verso, ele está falando de uma realidade para a sua vida. Então nós não podemos viver pela prática das coisas. Nós precisamos viver pela palavra de Deus. Nós vivemos, acho que 2 cultos atrás aqui, uma cena, para mim, triunfante, maravilhosa, que foi a manifestação de línguas com interpretação. Sabe o que eu dizia há um tempo atrás? Que eu nunca tinha visto isso. Eu falava, gente, já fui em igreja pentecostal, nunca vi isso, está na Bíblia. Aprendi, na lei eu aprendi, e sabe aquele meio incrédulo? Bom, não vai ter interpretação, então se tiver com interpretação pode acontecer dentro da igreja, no culto público. Está na palavra. E aconteceu, e o Senhor trouxe um recado lindo para nós.
Aí eu falei, bom, eu vou ler o texto, né? Explicando isso. Então eu li lá, Coríntios, capítulo 14. Quando eu li, o Senhor disse assim no meu coração, basta. E eu queria explicar, sabe? Quando você quer explicar, dizer o que aconteceu e tal. E o Senhor falou assim para mim, basta. Eu falei, então tá bom. Fui conversar depois com o Senhor e o Senhor me disse, se o meu povo não tiver a palavra como suficiente, nada mais será para eles. É como se Deus tivesse dito assim para mim, a minha palavra foi muito clara, nem necessita de explicação. Muito clara. Está lá e aconteceu. Se isso não é suficiente para eles, nada mais vai ser. Embora Paulo tenha persuadido os seus ouvintes a crerem no Evangelho, nós já estamos no Evangelho. É mais uma questão de formatação nossa do que incredulidade. De querer de um nosso jeito e não querer do jeito que a palavra de Deus se apresentou. Quando a palavra de Deus diz para mim e para você que o pecado não terá domínio sobre vós, o que você entende com isso? A gente quer colocar condicional. Eu acredito que isso é uma verdade para a sua vida. O pecado não pode mais ter domínio sobre a minha vida. Amém? Só que ele diz, e essa palavra domínio significa senhor. O pecado não pode ser mais o meu senhor. Você já foi empregado, funcionário? Tem um patrão, não tem? Quando você quer saber o que você tem que fazer, a quem você recorre? Não é o patrão? A quem você recorre para se sentir aceito diante de Deus? A Deus ou ao seu pecado? Para quem você olha mais quando você vai na presença de Deus? Para o Cordeiro que já morreu por você? Ou para o seu pecado? Quem é o seu Senhor? Quem é que governa a sua vida? A Bíblia está dizendo que o pecado não vai ser mais o Senhor, não vai mais governar, nem ter domínio sobre mim. Não vai mais exercer força, que essa palavra crieu significa isso, exercer influência, ter poder. O pecado não tem mais liberdade sobre a minha vida. Você pode dizer amém se você crê nisso? Então você precisa dizer essa verdade. Aí você olha para o seu coração e fala assim, mas pastor, tem coisa errada, pastor. Se o senhor soubesse o que eu penso, se o senhor visse o que eu sinto no meu coração, pastor, se o senhor soubesse o que eu faço quando eu estou sozinho, como que o pecado não vai ter mais influência se eu ainda peco? Olha o que ele diz na continuação. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Eu quero, antes de continuar, lembrar você que essa palavra debaixo da lei significa sob a lei, subjugado pela lei ou pela graça. Mas essa mesma palavra ela também significa pela lei ou pela graça, suportado. A ideia é que envolve você, é o pecado que te envolve ou a graça de Deus que te envolve. Sob quem e por quem você está vivendo? Pelo pecado? Ou pela verdade da graça de Deus nas Escrituras? Ele continua dizendo, de maneira nenhuma. Vamos continuar pecando porque nós estamos pela lei e pela graça e debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, e o pecado é fruto da lei, ou da obediência que leva à justiça. Que obediência leva essa que leva à justiça? Gente, sabe como que eu li esse texto? Meu Deus, eu tenho que obedecer. Gente nervosa fica assim, né? Senhor, eu tenho que obedecer, Pai, eu tenho que obedecer, porque senão eu não vou levar à justiça. Que obediência minha me leva à justiça? Você sabia que justiça é quando o pecado ele é condenado para apaziguar a ira? Isso é justiça. É quando a penalidade é imposta para satisfazer as exigências da lei. Quem foi que já recebeu a penalidade em si para satisfazer todas as exigências da lei e nos tornar justos? Jesus Cristo, amém? Quando ele fala, você é escravo de quem? Da lei ou do que Cristo fez? Porque Cristo já obedeceu para tornar você justiça. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, eu preciso declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos dizer juntos? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. É o que eu sou, porque eu estou debaixo da graça. Mas Paulo sabe que haverão pessoas que elas vão abusar da graça e elas não são
pessoas agraciadas. Elas vão usar a graça como motivo de libertinagem, usar a graça como motivo de viver no pecado. Mas não é porque pessoas vão interpretar a graça de uma maneira errada e vivê-la que isso anula a graça de Deus. Não anula. A graça é Jesus. E nada anula o seu sacrifício na cruz por mim e por você. Nada. Nada. Nada revoga o que Jesus já fez por você. Nada. Você está entendendo a palavra que eu disse e repeti? Nada? Amém? Você pecou, qual é a verdade que você vai se relacionar? Que você é culpado e que agora você não serve mais para Deus? Ou que a Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Que não há condenação sobre a sua vida. Essa é a verdade. Então Paulo faz uma pergunta. Nós viveremos no pecado porque estamos debaixo da graça? E a resposta que ele dá para mim e para você, meu querido, é muito interessante. Ele fala que nós não somos mais escravos, mas ele diz, de modo nenhum, a palavra significa me-ginomai. Essa palavra me significa não absoluto. Tipo aquele não que você dá para o seu filho. É mais um não de pai, de mãe. Não... É ou não é? É ou não é, gente? Fala aí, Catinha. O não de pai não tem revoga. Não revoga. Revoga, Rodrigão? Não revoga. Rodriguinho, a gente está ali, pau. Eu já olho pro meu filho e falo, tá bom, pai. Não, filho. Essa é a ideia do não absoluto. Paulo está usando essa expressão, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Essa expressão de maneira nenhuma é impossível disso voltar a acontecer. Ginomai significa tornar-se ou vir à existência ou começar a ser. Paulo está dizendo, isso nunca mais vai acontecer para quem de verdade está na graça. Quem de verdade está na graça, nunca mais se torna escravo da lei. Pastor, mas eu peco, pastor, você não está entendendo. Se eu não estou mais debaixo da lei para o pecado, e se o pecado nunca mais vai me dominar, pastor, eu tenho minhas lutas. O que Deus está dizendo, meu querido, é que você não vai ser mais escravo desse medo de pecado. Você vai entender que Jesus já te libertou do pecado. E que aprendendo a andar na graça, e eu estou aprendendo a andar na graça, esses dias eu falei com Deus, Deus, eu ainda vejo falhas em mim. E eu sei que o Senhor está operando pela tua graça, porque eu estou declarando que eu sou justiça de Deus, e muita coisa o Senhor já está transformando na minha vida. Muita coisa. Sabe quem Deus me trouxe à mente? A Laurinha. Outro dia eu estava aqui no ensaio e vi a Laurinha brincando e caindo, brincando e caindo. Eu não vi o João Pedro caindo. Eu vi o João Pedro se jogando. Vou dedurar aqui para os pais. Eu não vi as outras crianças se jogavam porque queria, mas a Laurinha, ela queria ficar de pé. Mas na caminhada dela, ela caía. Porque ela estava aprendendo a andar na graça. Vamos usar ela como exemplo. E Deus falou para mim, filho, você está aprendendo. Vai desfrutando, vai se fortalecendo na minha graça, vai se apropriando da minha graça, vai tirando essa lei, vai tirando tudo, filho, porque a graça vai encher a tua vida. E você vai caminhar na minha graça. Eu queria estender esse testemunho para a sua vida, amém? Nós vamos caminhar desse jeito. Por isso que nós vamos ter muita paciência com as pessoas que erram, porque é um processo na vida delas. Não é de uma hora para outra. Elas vão aprender e a gente tem paciência também. Mas olha que interessante o que Paulo diz no verso de número 16. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem se oferecem? Daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Olha o que Paulo está dizendo. Ele não está falando do seu pecado. Ele está falando de lei e graça. E ele diz assim, você não sabe que quando você se oferece a alguém para lhe obedecer, você se torna escravo para obedecer? Primeiro vem a sua consagração a isso. E depois a sua prática nisso. Uma crença errada leva uma vida errada. Se você ainda acredita que o pecado domina a sua vida porque você erra, é isso que você vai viver. Se você acredita errado, você vive errado. Você vive acusado.
Quanto eu não falei para Deus que eu não passava de verme? Quanto eu não chorei? Vocês não têm noção. Quando a Bíblia dizia que o Senhor recolhia as nossas lágrimas no odre, eu falei, Senhor, prepara a represa. Porque eu estava depositando lágrimas de juízo e condenação sobre mim. Eu me sentia indigno, eu me sentia um lixo na presença de Deus. Porque eu estava me colocando debaixo do jugo da lei, a lei me oprimia, me esmagava. Por quê? Porque eu me coloquei debaixo dela e eu me tornava escravo dela e não conseguia parar de pecar. Acertava numa coisa e errava em outra. Vivia culpa, vivia condenação o tempo todo da minha vida. Mas quando eu conheci a graça, como a graça de fato é, o pecado está perdendo cada dia mais força na minha vida. E vai ser assim na sua vida também, mas você precisa crer certo. Para começar agora, andar na contramão do que nós fizemos a vida inteira. Agora começar a declarar cada vez mais quem eu sou em Cristo Jesus. Descobrir todo o poder que existe no Senhor Jesus. Meu querido, tudo isso que eu estou falando, eu ainda vou falar as 4 áreas que Deus quer que você permaneça na graça, mas eu estou dizendo aqui para você. Se você crê errado, você vive errado. Você não consegue se libertar de sentimentos, eu sei disso. Você não consegue se libertar de desejos, eu sei disso. Você não consegue se libertar de sonhos materiais, eu sei disso. Existe em você. Você está cheio disso. Isso é fruto da lei. Eu estou aleluiado. Já ouviu essa palavra? Aleluiado é assim... É um negócio bom demais, maravilhado. Que tanta coisa que tinha nessa cachola, que eu falava, eu não posso pensar, eu não posso sentir, eu não posso ser, foi embora. E tem muito mais indo embora, porque a água da graça está entrando, a água da lei está indo embora, eu estou feliz, eu estou, como eu disse, eu estou aleluiado. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 26:52, disse Jesus... Guarda a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Quando eu assumo o estilo de vida, aquilo se volta contra mim. Quando eu assumi o estilo de vida de lei, a lei dominava a minha vida. Quando eu ensinava você, meu querido, a não olhar para alguém, nunca fiz isso com essas palavras diretas, mas a gente tinha toda aquela visão de lei, de não toca, não faz, eu vivia toda a condenação da lei sobre a minha vida. Hoje a lei não tem mais domínio, só tem a graça. Amém, queridos? Eu quero ler um versículo, você não precisa abrir sua Bíblia. Eu vou dizer referência, eu quero que você preste atenção. Está em Provérbios 23:7, que diz assim, porque como imagina o homem em seu coração, assim ele é. Outra versão diz, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Pelo que eu pesquisei, a única versão que não traz assim é a NVI. Então, eu acho bom você começar a usar outras versões também. Amém? A NVI vai te ajudar em algumas coisas, outras versões vão te ajudar em outras coisas. Mas a maioria esmagadora, até a Bíblia em inglês, diz a mesma interpretação. Por quê? Porque tem um poder nessa verdade. Como você acredita, você é. Se você acredita que você é condenado, condenado você é. Se você acredita que você é um miserável, você não passa disso. Se você acredita que quando você erra, Deus te pune e não quer mais ter papo com você, é isso que vai ter na sua vida. Se você se oferece à lei, ela julga você. E ela oprime você. O que nós precisamos, meu querido, é combater todo ensino errado na nossa vida. Eu não quero mais pensar na lei. Eu vou pensar na graça. E eu vou crer na graça, porque eu não quero mais ser condenado pela lei. Escuta. Você entende por que o diabo é esperto? O Daniel, meu filho, ele é muito amado em casa. Assim como o Davi. Eu quero usar o exemplo do Daniel, vocês vão entender por quê. O Daniel é muito amado aqui na igreja. É arteiro, mas é amado. O diabo tem que entrar na vida do meu filho. Esse é o papel de Satanás. Ele quer entrar na mente do meu filho com acusação e condenação. Qual é o único lugar que ele pode fazer isso? Num lugar onde ele tem a liberdade de influenciar outras pessoas, na escola. O Daniel começou a ser desprezado do nada. Escutem, nós não somos pais que nós olhamos para o nosso filho e falamos, meu Deus, só falta asa.
Pelo contrário, a gente corta a asa, né? Senão voa muito. Tem que dar uma podada na asa de vez em quando. A gente sempre, quando o Daniel deu algum probleminha, graças a Deus não foi muito, a gente ia conversar e ver o que ele fez. Mas nas outras escolas, o Daniel sempre foi uma criança muito amada. O que estava acontecendo? E o Senhor me falou, o inimigo está tentando entrar na mente do seu filho. Com autoestima baixa. Cuidado que autoestima não é autoestima, tá? É estima própria, tá? Com uma estima própria baixa, inferioridade, para que ele se sentisse assim, o inimigo tivesse brecha na vida dele. O inimigo não queria que ele acreditasse que ele era amado como seus pais, como Deus diz e como a igreja o ama. Por que eu estou falando isso? Porque você tem muito trauma da sua infância. Eu tenho certeza disso. Sabia que trauma não é só para menos? Pode ser para mais? Sabia que muito aplauso na sua vida e elogio pode ser um trauma? Mas sabe aquele pai, aquela mãe que só te acusa? Aquele marido, aquela esposa, aquele tio que só te acusa? Se você começar a acreditar nas acusações, você se torna as acusações que você acredita. Por isso que o diabo afeta e ataca tanto o relacionamento pais e filhos. Crianças que cresceram debaixo de um relacionamento onde os pais começaram a dizer e você é isso, você é aquilo, eles se tornam aquilo porque eles acreditam que são aquilo, que não são amados. Por isso que nós pregamos para as pessoas que elas são amadas de Deus, ainda que estejam fazendo prostituição, ainda que estejam, mas o Senhor as ama, isso entra mudando a vida delas, muda a mente. Você lembra que eu preguei aqui um tempo atrás que nós pregarmos graça é para gerar um arrependimento chamado metanoia? E metanoia significa mudança de quê? Por que Deus quer o arrependimento de mudança de mente? Porque enquanto a sua mente não mudar, você não muda. Por isso que é importante voltar às vezes no passado e liberar perdão na graça. Por isso que aquela mensagem do perdão na graça você tem que ouvir, se não ouviu, acessa e ouça. E mostra para as pessoas que estão em dificuldade de perdoar que elas precisam correr para a graça de Deus e mudar suas mentes, porque se você acreditar, você se torna. Deus tem que mudar e Ele quer mudar a nossa mente. Meus queridos, a gente precisa sair dessa lei. Eu vou pregar cada dia mais no Senhor, implorando para que você rapidamente desça da lei que eu preguei para você. Saia dessa filosofia que passaram para mim, eu passei para vocês. Quando a gente olha Gálatas, eu estou lendo o livro de Gálatas, não dá para acreditar que a gente misturava graça e lei. Está tão claro lá. Está tão óbvio. Mas ainda bem que cada vez que eu tento me autocondenar, o Senhor fala, para de ler. Fala, amém, já li, já foi embora. E desfruto da graça e do perdão do Senhor na minha vida, amém? Querido, nas duas últimas mensagens, Deus apresentou a lei para mim e para você como duas árvores. Figueira brava, que Zaqueu teve que descer. E a moreira negra, que Deus mandou a gente jogar fora pela fé em Cristo Jesus e na graça. Já não há mais condenação sobre a minha vida. Você tem que dizer isso. Sou amado de Deus. Você tem que dizer isso. Sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você tem que declarar isso. Eu quero fazer um parênteses aqui nessa mensagem. Está aqui na sua frente um cara que foi liberto de muito trauma. De muita coisa. Fui muito atacado. Eu creio que o inimigo já imaginava o que Deus tinha para a minha vida e ele tentava me atacar. Mas agora nós vamos atacar ele com todas as mentiras dele. A gente vai chegar na porta do inferno e nós vamos começar a anunciar que tem amor, que tem esperança para as pessoas. Meu querido, vamos descer dessas árvores, vamos descer da lei. Jesus tem pressa. E é por isso que ele falou, você precisa dizer para o teu povo. Você precisa dizer para eles que eles não podem sair da graça. Ensina o teu povo a permanecer na graça. E meu querido, por causa do tempo, por mais que eu tenha dito que hoje vai ser um congresso, né? Também não vou pregar 3 horas. Por mim eu ficaria. O Lelis foi comigo para Manaus, lembra, Lenin? No dia que eu dava metade de uma aula, né? Eu dava um período de manhã e o outro professor dava o período da tarde. No dia que aquele professor chegou para mim e falou assim, você pode pegar o dia inteiro para você? Oh, Jesus! Glória a Deus, eu tenho prazer
pregar a palavra, ensinar a palavra, mas fica tranquilo que não vai ser 3 horas, tá? Creio que Deus vai dar menos tempo. Para que seja menos tempo, eu vou precisar, meu querido, que se você anotar, se está anotando, anote, senão depois você pode ouvir em casa essa mensagem e pegar os textos, porque eu vou contar algumas histórias para a gente ter um tempo mais abreviado aqui. Pode ser assim? Amém? O Senhor me deu 4 circunstâncias que você e eu nós precisamos permanecer na graça. Né? Estar na graça significa permanecer. Quando você fala de graça, algumas pessoas dizem, então eu não faço mais nada. Né? Deus faz tudo e eu só mastigo matinho com chapéu de palha. Isso é tão bom, né? A gente é bobo, né? Eu não quero só mastigar. Deixa o Pai te servir, deixa o Pai trabalhar para você. Né? Aproveita, descansa. Mas existe uma coisa que você precisa ter. A resistência na fé. Resistência na fé. O Senhor vai fazer tudo, mas você precisa resistir. Sabe qual foi a única coisa que Deus disse para o povo de Israel? E você vai voltar a ouvir isso nessa mensagem? Guarda a minha aliança. Não perca a fé nas promessas que eu tenho da graça para a tua vida. O Senhor me deu 4 áreas. A primeira delas, o Senhor disse assim, permaneça na graça da livre aceitação pelo Cordeiro. Querido, quem veio na escola bíblica ouviu, quem não já ouviu vai ouvir de novo, quem não veio vai ter o privilégio de ouvir, sobre a história de Adão e Eva quando tiveram seus 2 filhos, Caim e Abel. Eva teve o seu filho e Eva disse, e colocou o nome dele de Caim, domínio, porque ela declarou da seguinte forma, com o auxílio do Senhor tive um filho. Quando ela disse auxílio do Senhor, ela usou uma palavra no hebraico chamada et, que significa com a associação. Quando eu quero dizer que você me fez um favor, você fez, eu não fiz. Essa ideia do favor de Deus é quando Ele te deu algo. É um presente de Deus. Mas Eva disse que ela teve, Deus apenas a ajudou. Por isso ela colocou o nome do filho de Caim, esforço próprio. Aquele que domina, aquele que tem força, aquele que consegue pelo esforço próprio. Bom, disse que esses 2 jovens, aí depois ela teve um filho chamado Abel. Abel significa respiração, fôlego, também nuvem, vapor, que representa o Espírito Santo. Bom, diz que esses 2 cresceram, Caim se tornou agricultor, trabalhava com a terra e coisas da terra. Abel se tornou pastor, cuidava de vidas. Diz que passado um tempo, os 2 vieram na presença de Deus trazer oferta. E a palavra lá é bó, no hebraico, que significa entrar, ir para dentro, se achegar. Olha que interessante. Você já parou para imaginar onde foi que Caim e Abel fizeram oferta ao Senhor? Na casa? No quintal? A Bíblia não diz. Só que a Bíblia diz que quando há intenção, isso acontece. Já reparou que igreja não é parede? Jesus falou que para mim e para você não tiverem o quê? 2 ou 3 reunidos, ali estou onde? No meio deles. Eles tiveram intenção, então, talvez tenham aprendido de seus pais, em adorar o Senhor. Ou se relacionar com Deus. O interessante é que essa mesma palavra bó, do hebraico, é a mesma palavra usada em Levítico 16, quando diz que o sumo sacerdote entrou na presença de Deus. Se você estudou um pouquinho sobre os sacrifícios do Antigo Testamento e dos sacerdotes, você sabe que para um sacerdote entrar no templo, ele precisava fazer o que antes? Se purificar. E se purificar dos seus pecados. Isso era feito mediante o quê? O sacrifício de um inocente. Então a palavra de Deus diz que os 2 vieram se apresentar diante de Deus, entrar na presença de Deus. Só que um veio com esforço próprio. Olha, Deus, o que eu consegui para ti. O outro veio com uma vida. Mas não uma vida qualquer. A referência ali daquele cordeiro sendo oferecido por Abel na presença do Senhor é tão Cristo ali, que o texto diz que ele pegou as primícias, e essa palavra é primogênito, e a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. E diz que ele trouxe as partes gordurosas. A palavra gordura significa o melhor, o separado.
Você usava a mesma palavra para se referir a alguém quando você queria dizer que ela era eleita. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, Caim não foi aceito. Nenhum sumo sacerdote podia chegar na presença de Deus se não fosse pelo sangue do Cordeiro. Caim não foi aceito, Abel foi aceito. E sabe o que aconteceu com Caim depois que ele não foi aceito? Quando ele se colocou através do esforço próprio, ele se colocou debaixo de lei. Porque a lei serve para dizer que eu e você não conseguimos. Quando ele disse para Deus, estou te ofertando algo que eu consegui, algo de Caim, domínio, esforço, o pecado se apresentou para ele. E o Senhor perguntou para ele, por que seu rosto está assim, Caim? Por que te perturba o teu coração? Eis que o pecado está à porta. Ele deseja conquistar você, mas cabe a você dominá-lo. Deus disse antes, se você fizer o bem, não vai ser aceito. O que Deus está falando para ele? Você não escolheu pelo esforço próprio, Caim? Então eu vou te mostrar, Caim, que pelo esforço próprio você não consegue vencer o pecado. E eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite. Caim conseguiu vencer o pecado dele? E por que você acha que você consegue vencer o seu? Quando você se apresenta a Deus, seja no culto, seja no seu quarto, você está ali pelo quê? Você precisa, porque Deus está olhando a intenção do coração. Você e eu, nós precisamos ir pelo Espírito Santo e pelo Cordeiro de Deus. Quando você vem à casa de Deus, né, colocando assim este lugar, quando você entra no seu quarto, quando você tem a intenção de orar a Deus, você tem que ir pelo Cordeiro, não por quem você é. Não vá e não venha, não faça nenhuma adoração a Deus baseado no seu esforço. Se Deus perceber que você acha que você vai ser aceito porque essa semana você leu Bíblia, ou porque você começou a fazer isso, ou parou de fazer aquele pecado, você está dizendo, bom Senhor, agora eu tenho mérito para ser aceito por Ti. E Deus vai falar, então vai, quero ver você dominar o seu pecado. E Ele não faz isso de maldade. Deus faz isso porque te ama tanto que Ele quer dizer assim para você, você não consegue, filho, você precisa do meu filho. Você precisa de Jesus. Você só é aceito por causa de Jesus. E porque Ele ama você. Você consegue entender? Presta atenção. É simples. É uma intenção do seu coração. É uma coisa tão sutil. Mas que Deus está dizendo, não viva desse jeito. Como que é então, pastor? Eu vou dizer uma coisa, meu querido. Toda vez que você se chegar a Deus, declare sua livre aceitação pelo Cordeiro de Deus. Senhor, eu sei que eu estou aqui, eu posso ser aceito, porque o sangue do Senhor, teu Filho, Jesus Cristo, já cobriu meus pecados. Senhor, eu estou aqui orando porque eu sei que eu sou aceito e eu sou justiça do Senhor. Declare por que você está entrando no Santo dos Santos. Porque o sacrifício já foi feito. Não precisa fazer mais nada. Você é aceito. Deus está dizendo assim para mim e para você, desfrute da livre aceitação. Eu falei aqui na escola bíblica. Como é que você imagina Abel? Gente, você visse a minha foto pequenininha, dá vontade de me abraçar. Você olha aquela criança, olha, né? Metamorfose, né? Pecado, né? Acaba com a gente. Mas você olha a minha foto de pequenininha, você fala, meu Deus, que coisinha fofa, coisa linda. Às vezes nós imaginamos Abel, um garotinho assim, tão belo, né? Tão bonzinho. Caim não, perdão, né? Abel, ele era tão... Só falta Jesus. Já falou isso de alguém? Um garoto assim, né? Uma pessoa que... Por que a gente imagina isso? Porque a gente está na lei, é ou não é? Na lei a gente diz, bom, se Deus perdoou, se Ele ofereceu Jesus, Ele só podia ser um cara muito fera, muito, muito legal. Caim Abel era um cara muito jóia, era um anjo. Abel era um anjo. E você imagina Abel quase como um anjo. Você quase sente raiva de Caim matando Abel. Você imagina um demônio matando um anjo. E como que a gente imagina Caim? Aqui tem gente aqui que eu não posso dar de exemplo, senão vai ficar chateada. Mas você está pensando em alguém, não está? Você não imagina alguém bonito.
Você imagina alguém feio. É ou não é? Aposto que peludo, barbudo. Aposto que não é pequenininho, magrelo, é grande, forte. É ou não é? Gente, eu imaginava Caim um monstro. Na minha imaginação, Caim só faltava ter chifre. De tão demoníaco que eu via Caim. Lei. Bom, se ele foi rejeitado é porque ele não merecia o Senhor. Eu quero te dar um exemplo que eu li de um pastor, no livro dele. Primeira Páscoa. Primeira Páscoa teve uma ordem de Deus. O anjo da morte ia vir. E ele disse assim: pega o sangue, passa nos batentes das portas, nas janelas do cordeiro, sangue do cordeiro. Então coma do cordeiro, celebrem a Páscoa. Guarda isso. Amém? Celebre a Páscoa. Comemora a Páscoa. O povo de Israel foi lá. Tinha duas casas. Tá? Tinha a casa de um hebreu e a casa de outro hebreu. Os dois passaram sangue. Só que dentro da casa tinha um hebreu ali que ele era adúltero. A esposa dele não sabia, mas ele adulterava. E ele não era honesto nos negócios. E na casa do outro hebreu, o outro hebreu era top. Cara, 100%, joia. Fera. Quando o anjo da morte veio, qual das duas casas ele não entrou? Nenhuma das duas. Por quê? Por causa do quê? Do sangue do cordeiro. Amém? Sabe essa pessoa que você sabe do pecado dela? Ela é tão amada quanto você. Sabe aquele crente que você vê errando? Sabe aquele crente que te acusa? Sabe tudo que as pessoas fazem? São tão amadas quanto você, se o sangue de Jesus está sobre a vida delas. O diabo quer ficar lá de fora e dizer assim: olha o seu pecado. Fala, o sangue de Jesus está sobre mim. E o que Deus quer que você faça na sua vida? Coma do cordeiro. Comemora a festa que é uma vida com Cristo. Começa a celebrar a sua livre aceitação pelo sangue do cordeiro. Começa a entrar na presença de Deus alegre, triunfante. Olha, querido, eu vou te dar um testemunho aqui. Eu vou hoje buscar Deus no meu quartinho, no nosso quartinho. Eu canto, eu oro, eu leio, eu dou gargalhada. Você acredita nisso? Quando eu começo a tocar e a falar, eu faço a minha música para Deus, né? Eu tô com esse hábito agora. Ainda não dá para gravar um CD, né? Mais relação pai e filho aqui, né? Quando eu tô lá cantando, eu fico falando, eu paro para dar risada, eu falo, Senhor, eu não devo nada, tô livre. Oh, Jesus, obrigado pelo teu amor, Pai. Sabe aqueles sonhos que eu tinha? Foram tudo embora, porque eu desfruto da livre aceitação. Eu não olho para quem eu sou e para os meus erros, eu olho para o que Jesus fez e eu sou aceito. Amém? Tem que passar por esse véu, ele já foi rasgado. Você é amado de Deus. Tem que desfrutar da justiça e da livre aceitação pelo Cordeiro de Deus. Quando alguém vier, meu querido, falar sobre os erros dele, o pecado dele, nem foca no pecado dessa pessoa. Você tem que dizer assim para ela, viu? Você é amado, você é amada de Deus, você é aceito. Fala para essa pessoa que o véu já foi rasgado e hoje nada vai impedir a vida dele de entrar na presença do Senhor. Mas eu quero falar de você para terminar esse ponto. Declare que você é aceito pelo sangue do Cordeiro. Diga isso. E desfrute da livre aceitação. Porque, meu querido, se tiver na sua vida acusação que permanece, você está sob a lei. Então você não desfruta. Eu sou justiça de Deus. E eu sou aceito por Deus. Porque Jesus já pagou o preço de todos os meus pecados naquela cruz. É assim que eu sou. É assim que eu creio. E é assim que eu vou viver em nome de Jesus. Chegou aqui, eu sou aceito. No quarto, eu sou aceito. Quando errar, declare que você é aceito. Amém? Existe uma segunda área, querido, que o Senhor falou para eu compartilhar com vocês, onde nós precisamos, eu e você, nós precisamos permanecer na graça. E é uma história que está em Mateus 18, do 21 ao 35, não precisa abrir, vamos ganhar tempo aqui. Pedro chega para Jesus e fala assim, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Acredite, Pedro se gabou do número que ele falou. Pedro estava achando que já era muito. Os fariseus não chegavam nem perto disso nas leis deles que eles colocavam de perdão. 7? Você sabe a resposta, não sabe? O que Jesus falou? Não te digo 7, mas eu te digo? Amém. Nós vamos perdoar 70 vezes 7.
O número perfeito multiplicado pelo número perfeito, a gente vai viver o perfeito perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor falou isso. Aí Jesus contou uma história. Presta atenção nessa história. Era uma vez... Você gostou agora, hein? Voltou à infância, não voltou não? Era uma vez um rei que vivia no seu reino. Foi redundante, mas você entendeu. Era um rei que ele tinha 2 devedores, 2 servos dele, e os 2 deviam para ele. Um devia para ele 10.000 talentos, enquanto o outro devia 100 denários. Nenhum dos 2 tinha como pagar a dívida. Tá? Nenhum dos 2. Eu estou confundindo as histórias, perdão. Vou voltar lá para outra. Que devia para ele 10.000 talentos. Aí o que aconteceu? Ele chamou esse camarada e falou, olha, paga o que me deve. O cara não tinha como pagar. Você sabe quanto que significa hoje 10.000 talentos? 120 milhões de dólares. É uma medida de peso, de dinheiro em peso. Peso mesmo, não unidade de valor. 120 milhões de dólares. Sabe quanto que é 120 milhões de dólares na cotação do dólar hoje? 424 milhões de reais. Com esse negócio do impeachment que a gente está ouvindo, não parece muito, né, para os políticos, né? A gente ouve falar de bilhões e trilhões. Mas lá na época, impagável. Ele não tinha como pagar. O que ele fez? Ele pediu perdão para aquele rei. E a palavra de Deus diz na história de Jesus que o rei sentiu compaixão, cancelou a dívida, amém? Que alguns aqui já entenderam o que Deus está dizendo para mim e para você. Cancelou a dívida e deixou ele ir livre, sem dever mais nada. Não foi prazo que deu, não foi parcelamento, e não teve uma palavra assim, ó, eu te perdoo, mas a partir de hoje, você não sai mais de Jerusalém. Simplesmente cancelou a dívida. Diz que esse camarada, ele saiu feliz da vida, amém? Né? A gente imagina que ele saiu muito feliz. E ele encontrou um conservo, alguém que trabalhava para ele, que devia para ele 100 denários. 100 denários, hoje, um denário ele era uma medida de valor do salário de um trabalhador, diário de um trabalhador braçal. Hoje estaria por volta de uns R$80. Eu fiz essa conta, R$8.000. Só que R$8.000, aí quem já fez a conta foi a Cátia, com a regra de 3, não fui eu, né, minha esposa. Falei, cá, me ajuda aí que passou da minha alçada aqui. Falei, cá, quanto que representa 8.000 em porcentagem para 424 milhões? E segundo os números da matemática Cátia, Helena Cardoso, né, que ela fez matemática, 8.000 representa 0,002% da dívida que ele devia. Para ser exato, 0,0018 e vai. Menos que 0,002. Segundo a matemática Cátia Helena Cardoso, ela falou que em termos matemáticos isso é a mesma coisa que nada. A mesma coisa que nada. Amém? Você vai entender essa história agora. O rei, você sabe quem é o rei? Deus. Sabe quem é o camarada que devia 424 milhões de reais? Levanta a mão assim, ó. Eu e você. Olha para a pessoa que está lá e fala assim, é você que devia isso. Você devia isso. E sabe qual é a verdade? Quem aqui tinha condições de pagar o que devia para Deus? Quem hoje tem condições de pagar o que deve para Deus? Alguém levanta a mão? Ninguém tem condições. O que ensinaram para a gente? Bom, Deus te perdoou até a cruz, depois você tem que pagar. Eu continuo não conseguindo pagar. E guarda o que eu vou dizer, eu continuo desfrutando. Desfrutando. Sabe do quê? Compaixão. Quitação. Jesus, sabe o que ele disse na cruz? Está pago. Você não me deve mais nada. Deus assumiu a dívida. Não acho que porque Jesus falou que você não deve mais nada, que alguém não assumiu a dívida. Deus assumiu a dívida da justiça, condenando e pagando com o sangue do seu próprio Filho. Hoje, desfrutar da liberdade em Cristo, meu querido, é de graça para mim e para você, mas foi um alto preço para Deus. Alto preço. Pastor, mas você já pregou isso no outro ponto. No outro ponto, eu falei para você sobre permanecer na graça,
da livre aceitação. O que eu estou falando para você, que Deus quer que você preste atenção, é para que você permaneça na graça do livre perdão, para que você perdoe. Alguém já fez mal para você. Alguém já feriu você. Talvez hoje mesmo você esteja vivendo uma dor de alguma coisa que alguém te fez. Sabe o que essa pessoa fez para você é comparado ao que nós fizemos para Deus? 0,002%. A mesma coisa que nada. Só que aquele servo olhou para o seu conservo e ele esqueceu toda a graça que foi liberada sobre a vida dele. Esqueceu. Rejeitou a compaixão, a quitação e a liberdade. O texto diz que quando ele viu esse camarada que devia 8.000 para ele pegou esse cara e falou, paga o que me deve. Só que esse camarada fez a mesma coisa, caiu no chão e falou, me perdoa, me dá tempo e eu vou te pagar. Mas ele não quis ouvir. Assim como o rei tinha mandado vender a esposa, os filhos e todos os bens para pagar essa dívida e depois cancelou, esse cara mandou prender o conservo dele, assim como a sua família e os bens para que fossem pagos. Aí vem o que Deus quer que você preste muita atenção. O Senhor te perdoa, você está livre. E você pode dizer um belo nada quando te perguntarem o que você deve para Deus. Nada. Eu não devo nada, nunca mais. Todos os meus pecados, até os que eu praticarei na minha vida, já foram cancelados em Cristo Jesus. E acredite, saber disso me torna mais santo do que qualquer outra mentira que já tenha pregado pela lei. Mas quando o rei ficou sabendo que ele se colocou debaixo da lei, ao invés de desfrutar da graça, mandou chamar ele de volta. E eu vou colocar com as minhas palavras o que o texto dá a entender. Eu não te dei graça? Por que você agiu com lei? Eu não te perdoei uma dívida impagável? Por que você quis cobrar do seu irmão? Não conversando com ele, falando mal dele, desfazendo dele, não se associando mais com ele. Se você não soube liberar perdão, então você está declarando lei sobre a tua vida. Sabe o que esse rei fez? Esse rei representa a Deus? Voltou atrás. Porque quem a espada fere, com a espada será ferido. A mesma medida que você usar para julgar os outros, você vai ser julgado. Sabe o que esse rei fez? Chamou o camarada e disse assim, prenda-no. Venda tudo que ele tem. Entrega ele aos torturadores, até que toda dívida seja paga. Querido, a palavra de Deus garante para mim e para você que salvação a gente não perde, é uma garantia. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas é muita pessoa, como eu já preguei, justa viver em cima da lei e desfrutando toda a escassez, quando podia estar desfrutando de toda a bênção de Deus. Preso e sendo torturada numa vida de lei, amargurados, frios, rancorosos, trazendo condenação sobre si, quando podiam olhar para a cruz e liberar perdão. Eu não quero ser hipócrita, eu não vou ser com você. Lê Lucas capítulo 6, dá vontade de pegar uma capa vermelha, se isso é verdade. Lucas capítulo 6 fala para você dar tudo o que te pede. Se alguém bater de um lado, você vai oferecer o outro. Se pedir para dar uma milha, anda duas. Está falando para você orar pelos inimigos, perdoar. Você lê Lucas 6, você começa a arrancar o cabelo. Não que eu tenha feito isso. Daqui foi genética, né? Mas você olha aquilo e você fala, não dá. Só existe um homem, o nome dele é Superman. Só pode ser. Porque, Senhor, isso aqui não é humano. E você está certo. Quem nasce da carne é o quê? Mas quem nasce do Espírito, amém? Nós nascemos de quem, gente, agora? Nós nascemos de quem, igreja? Tudo é possível que crê. Deus não está mandando você conseguir na força do seu braço, você não consegue. Eu nunca consegui perdoar ninguém na lei. Mas quando a gente vai para a graça e a gente olha para a cruz,
E ela nos invade com aceitação. Antes de você querer aceitar os outros, você tem que ser aceito por Deus. Falar, eu sou aceito, então o amor dele vai te encher, te encher, te encher. Que quando alguém faz alguma coisa por você, fala, quem sou eu para não te perdoar? Olha o que Deus me perdoou. As pessoas não começam a te dever mais nada. Você encontra aquelas pessoas na rua, você sai correndo para abraçar. Elas não entendem. Como? Eu fui alcançado pela graça, você não me deve mais nada. Nada. Amém, querido? Mas toda vez que você não faz isso, a lei vem sobre você. E quando eu estava escrevendo isso daqui, eu falei, Senhor, eu estou preocupado porque... Eu fui honesto, né, com meu pai. Eu falei, eu estou preocupado, Senhor, porque... Eu não quero que as pessoas que não conseguem hoje perdoar alguém que lhe fez mal, sintam peso da culpa na vida delas. E foi então que o Senhor me trouxe a música do Rodrigo Sueiro à mente. Eu não sei o tema dela, mas diz assim, como posso amar quem não me ama? Como posso amar quem não me quer? Como posso amar quem me rejeita e até dá outra face? Tua palavra me confronta a amar quem não me ama. Confesso que é bem difícil, porque isso abala as minhas razões. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para o amor de Jesus. Amém? Quanto mais você olhar do amor de Jesus, não pela pessoa, por você. Olhe o quanto você é amado, vai fluir de você amor. Se você acha que quando Deus te salvou, Ele perdoou pouco, você diminui o horror da cruz. Não faça isso. A cruz é maravilhosa, porque nela foram cancelados todos os nossos pecados. Então o que eu falo, Pai? Perguntei a Deus, Senhor, o que eu falo? Fala para eles virem para mim. Eu vou ajudar eles a perdoar. Diz para eles que eu sou pai deles. Fala para eles virem na minha presença com sinceridade. E que eles sejam sinceros ao ponto de dizer, Senhor, me ajuda porque eu não consigo perdoar. Quando eu olho, eu ainda sinto alguma coisa. Senhor, quando eu estou perto, eu ainda sinto alguma coisa. E Deus está te convidando nessa noite a desfrutar do livre perdão que Ele já te deu. E da livre aceitação. Para você chegar lá para o rei, ao invés de pegar o outro, vai para o rei e fala, rei, o Senhor me perdoou tanto. Me ajuda a perdoar o outro também. E Deus vai fazer isso na sua vida. Ele está dizendo para você, não sai da graça. Perdoa. Não consegue perdoar? Vem para a graça. Eu capacito você a liberar perdão. Para aquela pessoa que te fez mal no passado. Para aquela pessoa que está te fazendo mal ainda hoje. Para aquela pessoa que vai te fazer mal amanhã. Você vai ser canal da minha graça, permanecendo na minha graça. Você entende a importância de declarar o amor de Deus por você? E que você é lavado e redimido? Da gente comemorar a ceia o máximo que a gente puder, para a gente lembrar que foi pago um preço para que nós fôssemos aceitos. Então a gente começa a liberar. E sermos luzeiros neste mundo. Porque vão perguntar, como você consegue amar tal pessoa? Você fala, eu não consigo. É Deus em mim. É o Senhor na minha vida. Amém, queridos? Continuando nosso congresso. Vou tomar um golinho d'água, tá bom, gente? O Senhor mandou você e eu permanecermos em uma outra área que, às vezes, muitas vezes eu caí. A ordem de Deus e o conselho de Deus para mim e para você nessa noite é para nós permanecermos na graça da livre filiação. Você viu como Deus tem dito para mim e para você a palavra livre? Grátis. Livre filiação. Por quê? Pelo amor do Pai. Então, diz assim, João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Querido, você foi feito justiça, tem livre aceitação para você. Tem livre perdão. Para quê? Para ter livre filiação. A palavra diz todos que o receberam. Eu quero que você guarde essa palavra receberam. Essa palavra receberam é a ideia de pegar algo para usufruir. Não é aquela lembrancinha que você recebe numa festa e nunca mais usa, né?
Já viu aquelas lembrancinhas que você pega e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E se a pessoa vier me visitar, eu tô lascado. Né? Você deixa lá. A gente recebia aquelas lembrancinhas de imã de geladeira e falava pra cá, deixa do lado da geladeira. Só que tem que lembrar quando a pessoa vier, a gente coloca na frente ali. Né? Brincadeira. Mas é brincadeira que eu falei isso. Mas que fica do lado da geladeira, fica, né? Se a pessoa fala assim, não tá aqui. Não, mas tá aqui, ó. A gente vê desgueio. Tem que ser assim. Deus está dizendo assim para mim e para você. Você foi aceito, perdoado. Pelo Cordeiro, não foi? Não foi pelo sangue de Jesus? Usufrua disso. Eu me sentia indigno de usufruir de Deus. Eu havia recebido Jesus, mas o diabo tinha colocado na minha cabeça, na minha teologia, que eu não era digno de pedir, de entrar na presença. Quanto mais de ser tratado como filho de Deus. Durante muitos anos, através de uma teologia sem graça, eu fui privado de desfrutar do meu Pai. Diz que nós pegamos todos que receberam Cristo para usufruir. E é interessante que essa mesma palavra, no verso anterior, diz assim, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Essa palavra que diz que os seus não receberam, para mim e para você, receberam a mesma coisa. Só que no verso 11 de 1 João, capítulo 1, quando ele vai falar que veio para os seus, quem é os seus? Quem são os seus? Israel, os judeus. Já tinham a promessa, já tinham a lei, já tinham as alianças. Jesus veio só para complementar. Diz que quando ele veio para os seus não o receberam. Essa palavra é paralambano, colocar junto. Os judeus só precisavam ver Cristo naquilo que eles já tinham e encaixar Cristo, associar Cristo e desfrutar dele. Mas o povo judeu não quis. Diz que já que eles não receberam, diz que a todos quanto receberam, aqueles que trouxeram para a sua vida Jesus, colocaram dentro de si Jesus dentro dos seus corações, deu-lhes. É interessante essa palavra deu-lhes. Pensa um pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta agora. O que você entende com esse texto? Deu-lhes o direito. Não dá a impressão que alguém deu o direito a alguém? Não dá essa impressão? Vamos imaginar que eu entre na casa do seu Nicola. Eu só vou entrar lá se ele disser o que para mim? Entra. Ele me deu o direito de entrar. Eu só vou abrir a geladeira dele se ele disser o que para mim? Abre a geladeira. Ele precisa me dar direito. Concorda comigo ou não? Está comigo? Mas é isso que o texto está dizendo. Diz que quem recebeu Jesus para usufruir, colocou Jesus na sua vida, essa palavra deu-lhes, ela é junção de duas palavras. Didime, que é dar algo a alguém, e auto. Você sabe o que significa a palavra auto? A palavra auto significa de si mesmo. Sabe o que significa essa palavra? Que todos que receberam Jesus se deram ao direito. Tiraram de nós o direito, gente. Eu tirei de muita gente o direito de entrar, como dizem Hebreus, com ousadia no Santo dos Santos. Você sabe o que é a ousadia de um filho? Ousadia que os meus filhos têm no final de todo culto. Eu posso estar conversando com quem quer que seja, se entrar aqui, a presidente, se entrar quem quer que seja, o meu filho vai chegar e vai interromper. Pode ser a maior celebridade do mundo que eu estiver conversando. Pode ter tapete vermelho, pompa, pode ter trompete, pode ser sei lá o que. Tudo. O meu filho vai atravessar com ousadia e falar assim, pai, onde que a gente vai comer? Qual dos dois filhos você imaginou? Tadinho do Daniel, pai, perdão. Né? Você imaginou qual filho, né? Ele vai parar e eu vou estar lá, né? Falando lá com aquela pessoa e ele vai ficar, pai, onde a gente vai comer? Eu tô com fome. Ele se dá o direito porque ele é o meu o quê? Filho.
Gente, eu chegava na casa da minha mãe, meu maior prazer era abrir a geladeira para comer da comida dela. Nunca uma vez minha mãe falou assim, filho, pode abrir a geladeira. Eu já não morava mais lá. Mas porque eu sou filho, me dava o quê? O direito. Sabe o que eu disse uma vez com meus filhos? Ele estava pedindo muita coisa pro vô e pra avó. Que vô e vó não dá muita coisa pra criança, né? Então, os meus filhos estavam habituados a pedir as coisas, principalmente o Daniel, pro vô e pra avó. Um dia eu chamei ele e falei assim, escuta aqui, seu pai sou eu. Seu avô e sua avó não tem obrigação de te dar nada. Nem eu. Mas não é para eles que você pede algo quando você quer. É para o seu pai. Pegou essa para você? Você tem que se dar o direito de ser filho de Deus. Você tem que usufruir do cordeiro, do sangue, e se dar o direito. E sabe o que é essa palavra direito? Você vai ficar agora maravilhado, aleluiado comigo. Essa palavra direito, exousia, ela significa poder de escolher. Você já viu essa teologia de Deus? Eu só quero o suficiente para pagar minhas contas. Sabe por que meus irmãos ficavam bravos comigo? Eu esbanjava do queijo ralado do meu pai e da minha mãe. Mas eu exagerava mesmo. E o Beto e a Diana, eles ficavam muito bravos comigo porque era exagero. Eu comia mais queijo ralado com estrogonofe do que estrogonofe com queijo ralado. Mais queijo ralado com macarronada e molho do que macarronada e molho com queijo ralado. Eu lembro que a gente tinha uns fights. Mas sabe o que era meu? Minha mãe não falava nada. Eu caprichava. Até hoje é meio assim. Se você for na sua casa, você avisa que eu levo queijo, tá? E até hoje eu gosto demais de queijo ralado. Mas eu me dava direito porque era minha mãe. Chegava na casa dela e me dava direito, é minha mãe. Só que direito é ter liberdade de escolher. Licença, permissão, poder físico. Você deita na cama da mãe. Eu lembro que um dia eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava dormindo, eu deitei do lado dela. Coisa gostosa. Acordei com ela fazendo assim, minha. Fazendo assim. Me dei liberdade. Não falei, viu, posso deitar do lado da cama da senhora, dona Diva? É a minha mãe, dá licença. Ah, mas você está pedindo isso para Deus? Dá licença, que é o meu pai. Mas você vai chegar assim, dá licença, que é o meu pai. É o meu Deus. Eu vou me dar liberdade de conversar com o meu Deus. Eu vou me dar liberdade de pedir para o meu Deus. Eu vou abrir o coração para Ele. Dá licença. Eu vou me dar esse direito. Eu tenho o poder físico de entrar na presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão rir muito. Eu acho. Eu já fiquei com medo, né? Pipoquei a hora daquilo ali. Pipoquei. O Maracanã cheio, eu vou pipocar. Né? Gente, o Davizinho estava brincando do meu lado e virou falando assim, pai, segura essa. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu fiz. Eu dei um tapa nele e rolo. Foi isso. Eu peguei ele e falei, seu moleque, vem cá, agora você faz negócio e brinquei com ele. Esse deu a liberdade. Sabe como que eu busco a Deus hoje? Eu gosto de ajoelhar. Eu gosto de me prostrar. Mas hoje eu vou buscar Deus, eu pego o violão. Às vezes estou dizendo uma canção, não precisa imaginar, só estou dizendo não sei porquê. Eu fico... Outro dia deitei, fiquei falando, adorando o Pai. Outro dia estava lá, o Espírito Santo falou assim, se prostra. Eu me prostrei. Cara, não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Cara, se eu falo que eu tô assim, você começa a rir, eles vão imaginar. Eu vou tirar uma foto e mostro depois para os curiosos. Querido, eu vou me dar o direito. Direito também significa poder e autoridade. Olha que coisa. Eu lembro um dia que eu estava na casa dos meus pais e alguém chegou para falar com os meus pais. Eu fui representando meus pais. Eu tinha autoridade ali. E quando foi uma pessoa trabalhar dentro da casa do meu pai e da minha mãe, eu falei com ele como se eu fosse o que ali dentro? Autoridade. Sabe o que eu sou ali? Sou filho dele. Você precisa se dar o direito de ser autoridade nessa terra. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos raça eleita. Olha o nível que nós somos. Sacerdotes reais. O diabo só quer diminuir você aqui, ó. Só diminuir você aqui para ficar sempre na defensiva, quando você tem autoridade nessa terra, mesma que Jesus tinha.
E a palavra poder ainda significa poder de reger ou governar. Meu querido, você precisa se dar ao direito, tomar Jesus para usufruir, se dar o direito de quê? De ser feito, de se tornar, vir à existência, de se erguer, de se levantar. É maravilhosa essa frase. Jesus fala, a Bíblia está dizendo assim, quem crê em Cristo, que confessou seu nome, recebe Cristo para usufruir, se dá o direito, a liberdade de fazer todas as coisas, de se erguer, de se apresentar. Sabe como que é? Filhos de Deus. Amém? Quem aqui ainda tem pai e mãe vivo? Levanta a mão. Amém. Sabe como eu já vi muitos pais se referirem a filhos barbados? E filhas com chapinha? Eu não sabia o que dizer. Meu menino e minha menina. Esse é meu menino. Minha mãe falava assim. Deu-lhes o direito de serem feitos, sabe o quê? A palavra não é filhos. A palavra é menino, criança de Deus. Sabe onde você e eu nós erramos? No mundo nós somos educados para criar os nossos filhos para que eles sejam, sabe o quê? Independentes. E nos orgulhamos. Oh, meu filho já faz isso, já faz aquilo. Meu filho é independente. Nós criamos e nós aplaudimos isso. Tá certo, nós criamos o filho para o mundo. Eles vão ter que ir um dia. Mas com Deus eu não tenho que ir nunca. Eu tenho que me voltar a ser menino e menina de Deus, filhinho de Deus. E não ter vergonha. Pai, eu estou com medo. Pai, olha o que eu estou pensando. Pai, o Senhor pode me dar? Pai, o Senhor pode me abençoar? Pai, eu estou aqui porque eu estou pensando em mim, tá? Pai, esqueci, estava assim. Pai, é isso que eu fico fazendo agora. Hoje eu pedi tanto para Deus que eu falei, ai Deus, estou pedindo demais. E ele falou, filho, você é meu filho. Pede. Se não pedir para mim, você vai pedir para quê? Ele falou, então vamos lá. E pai, eu sou filho dele, eu quero ser tratado como filho. Qual é o problema da independência? Você vai entender agora. A independência é lei. Sabe por que o povo de Israel pediu lei? A gente vai ver isso no próximo ponto. Porque eles queriam fazer do jeito deles. O filho pródigo foi embora porque ele quis fazer do jeito dele. Não cresça para Deus. Não cresça. Dependa de Deus. Seja filhinho, seja menininho, seja menininha de Deus. O pecado, meu querido, da lei é insuficiência. Na verdade, é a autossuficiência. Eu consigo sem o Senhor. E a gente, desculpa a expressão, meu querido, mas a gente cai na lei e a gente quebra a cara. E nós colhemos o fruto do pecado. Mas quando a gente vive como filho, a gente tem a graça. Sabe que o filho pródigo voltou? Ele voltou cheio de lei. Cresceu, não cresceu? Cresceu a um ponto e falou assim, pai, pode me dar metade da minha herança que eu sei administrar. Senhor, eu só quero que o Senhor me dê o dinheiro, o resto eu faço. Deus, eu só quero que o Senhor faça. Você pode pedir, mas Deus quer que você se relacione com Ele. Porque se você e eu tivermos nosso pai, mas não como crianças, como dependentes e amados, porque eu amo os meus filhos de carregar no colo. Quando você deixa de manter esse relacionamento, você cresce, e o crescimento traz independência. Independência faz de mim e você igual filho pródigo. E filho pródigo não consegue ver com o pai, não demorou muito tempo. Ele foi para uma terra distante do pai. A gente sai da graça. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, crer do nosso jeito, achar que a gente consegue sem Deus, você tem que pedir tudo, orar, viver com Deus e parar com essa coisa de não, deixa Deus descansar, Ele é o meu Pai. E a Bíblia diz que Ele tem prazer em trabalhar para aqueles que nele esperam. Eu quero esperar, eu quero ver meu Deus trabalhando por mim, porque assim como eu tenho prazer de fazer para meus filhos, Deus tem prazer de fazer por mim. Deus falou comigo e com a Kátia a mesma frase, em orações diferentes. Mesma frase. Deus falou para ela, eu te amo como você ama os seus filhos, como uma mãe ama. E no mesmo dia, o Senhor falou para mim, eu te amo como você ama os seus filhos. Olha para o seu filho como você ama. É assim que eu te amo. É assim que eu te desejo, é assim que eu te quero. Porque Deus estava falando para mim, volta para a graça. Volta. Volta para os meus braços, volta para o meu cuidado paterno, volta para o meu amor de Abba, papai por você. Deus estava falando para mim e para cá, para que todo medo seja perdido. Por quê? Porque o filho pródigo voltou na lei.
Sabe que ele voltou? Lá quando ele estava na lama, porque o pecado, a lei faz você e eu vivemos na lama. Ele disse assim, já sei o que eu vou fazer. Levantarei, me colocarei de volta ao caminho, chegarei a meu pai e direi a ele, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Pois ele fez. Ele foi, ele voltou pelo caminho. Quando o pai viu, de longe, foi correndo. E eu vi, o Rodrigo me contou de um pastor que pregou que para correr naquela época tinha que levantar e mostrar as pernas, isso era humilhação. Jesus foi humilhação na cruz por mim e por você, para que nós não fôssemos mais humilhados. O pai mesmo se humilhou, saiu correndo e chegou ao filho. Quando ele chegou lá, o filho, talvez muitos aqui, chegou na lei. E na lei sabe como você chega? Humilhado, condenado, julgado, diminuído e não se dá o direito de nada. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando ele foi dizer, trata-me como um dos teus servos, o pai não deixou. Presta atenção nisso. Quando ele foi liberar a palavra de não passo de servo, quero ser servo, o pai falou, pode parar. Servo não sabe o que faz o seu Senhor. Até os discípulos Jesus tratou como o quê? Amigos. Não volte com essa mentalidade de servo. Porque servo não tem direito. Servo não tem relacionamento de afeto. Servo não tem liberdade. Servo não tem autoridade. Nós fomos feitos filhos de Deus, amém? Foi te dado esse direito, usufrua dele, meu irmão. Fale, eu sou filho de Deus. E eu não vou ser menos do que isso. Eu sou filho do Criador dos céus e da terra. Eu não estou pregando triunfalismo, mas eu estou pregando que você vai triunfar. Nós temos medo de tanto colocar, de dizer, não, eu sou filho de Deus. Eu nasci para vencer, porque o meu Deus já venceu, e eu sou mais que vencedor. Eu não tenho que ver derrotado. Sabe o que o pai fez? O pai abraçou, o pai beijou, o pai vestiu, colocou anel, colocou sandália, matou um animal, um bezerro, e deu uma festa. Patrão faz isso para empregado? Patrão só faz isso para quem? Só faz isso para quem, igreja? Sabe o que você pode esperar do seu pai quando você erra? Beijo, abraço, festa, presente, roupa nova, anel no seu dedo, vitória de Deus para a tua vida, porque você é filho. Ele não quer te tratar como servo, mesmo quando você erra. Saiu da graça, volta, tem bênção para você. Muita bênção para você. Pastor, como que eu faço para voltar? Querido, Cristo. Sabe onde está Cristo na parábola do filho pródigo? Ele é o caminho da volta. Disse Jesus, eu sou o caminho. Sabe para onde o pai olhava para ver o filho voltando? Para o caminho. Volta do jeito que você está, mas volta pelo caminho. Pai, eu estou voltando por Jesus Cristo. Ele te abraça. Pai, eu estou assim, mas eu creio em Jesus, que é o caminho até o Senhor e morreu por mim. O Pai te enche, o Pai te veste, o Pai começa a mandar anjo, o Pai começa a dar ordem, o Senhor começa a agir pela tua vida. Pela tua vida, você precisa acreditar nisso. Ele vai fazer. Sabe o que o filho faz? Nada. O pai faz tudo. Criança, gente. Menino. Você tem o direito de ser menino, de ser menininha de Deus. Amado e amada do Senhor. Você sabe quantas pessoas sofrem hoje porque tiveram um relacionamento frustrado com seus pais? Você sabe o que é ouvir dizer que você é menininho de Deus? Amado. Isso aqui mexe, ó. Mexe. Coloca a vida em ordem. Você fala, eu tenho um pai que me ama. E ele não é ninguém menos do que o Criador do mundo. E eu sou amado por esse Deus. Eu vou voltar pelo caminho. Jesus é o caminho. Nunca tente ser aceito por outro caminho. Meu querido, Deus tem falado nessa noite para você permanecer na livre aceitação. Na livre filiação. No livre perdão. E eu quero terminar falando para você permanecer na graça da livre relação. Pela aliança de amor. Eu vou pregar mais para frente sobre Êxodo 19, então eu vou ser mais breve. Resumindo, o povo quando saiu do Egito,
não tinha nenhuma lei. Foram do Egito ao Sinai e não tinha nenhuma lei. Enquanto não teve lei, não teve nenhuma morte. Eles só desfrutavam da graça de Deus. Mas eles não erraram. Erraram. Murmuraram, reclamaram, duvidaram. Sabe quantas pessoas morreram? Nenhuma. Eles estavam na graça. Na graça não tem condenação. É só relacionamento. Aí eles chegam no pé do Sinai, Moisés vai procurar Deus, e Deus fala assim, fala para o povo, só ouvir minha voz e guardar a aliança. Que aliança? Que Deus tinha prometido em Abraão. De que faria deles uma grande nação. De que ele seria uma bênção. De que ele faria tudo pelo povo. Deus, quando fez pacto com Abraão, só o Senhor se comprometeu naquele pacto. Só o Senhor. Abraão não fez nada. O Senhor disse assim, fala para eles, só ouvirem minha voz, só se relacionarem comigo e me ouvir. Eu vou dar toda a direção para eles na sua vida. E fala para eles guardarem que todas as bênçãos que eu vou dar é pelo sangue, é pela aliança que eu prometi para Abraão, que eles não têm que fazer nada. Você acha que você tem que fazer alguma coisa para ser abençoado por Deus? Talvez crer, guardar. Não deixar ninguém roubar, meu querido, de que todas as bênçãos que a Bíblia diz lá em Efésios que estão sobre a sua vida, estão sobre a sua vida. Amém? Amém mesmo? Você pode usufruir. Deus só queria se relacionar com o povo. Deus só queria se relacionar com Adão. Deus só queria se relacionar com Abraão e seus descendentes, com Enoque, com seus discípulos. Mas eles quiseram lei. Eles queriam conquistar pela força. Sabe o que o povo disse para Deus? Para Moisés, fala para Deus que tudo que ele mandar a gente consegue fazer. Deus falou, não é assim. Eu faço por você. Eu abençoo você. Eu só quero me relacionar com você. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar a presença de Deus pela justiça. Entrar nesse reino que Deus já abriu para você por Jesus. E qual é a promessa que vem depois disso? Quem lembra aqui? E todas, amém, igreja? Todas as outras coisas. Eu vou te dar, filho. Eu vou te dar, filha. Só guarda a minha aliança no meu sangue do meu filho. Só faz isso e me ouve. Se nós acreditarmos nisso, escuta aqui você que é empresário, funcionário, dona de casa, atarefado. Se você acreditar nisso, você vai gastar mais parte do teu tempo na presença do Senhor, adorando e sendo filho, do que correndo pela força do braço. Mas vale 1 hora na graça do que 10 horas no braço. 1 hora na graça traz resultados maravilhosos, impressionantes, que 10 horas você no seu serviço não consegue ter. O Senhor quer que você o busque e descanse, o resto Ele faz. Ele vai fazer. Você tem livre relacionamento pelo amor. Deus não quer sua ajuda. Ele só quer que você se relacione com Ele. E Ele vai dirigir seus passos em cada coisa da sua vida. Nossa mensagem chegou ao fim. Eu preguei então que você tem livre aceitação, livre perdão, livre filiação, que te traz livre relacionamento com o Pai. Eu quero terminar o que eu já falei 1 hora nessa mensagem. Não tenha medo. Pastor, mas e se eu sair da graça? Isso é lei. Medo. Não está conseguindo? Vai para a graça. Fala, Senhor, eu quero ser tudo isso que esse pastor pregou. Me ajuda, Pai. O Senhor me ajuda? Toma posse de uma verdade, Salmo 91:15. E Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Amém? Na sua angústia estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Só um pai faz isso. Só um pai. Essa semana tinha 5 áreas da minha vida que eu não tinha resposta. Eu parei o carro,
Fechei meus olhos e falei, Deus, a tua palavra diz que eu sou teu filho e que eu vou perguntar e o Senhor vai me responder. Apresentei cada uma delas ao Senhor. Num prazo de 20 minutos no máximo, o Senhor tinha dado a solução para as 5 áreas da minha vida. Assim, ó, dado, faz isso, 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 isso. Tudo resolvido. Tudo. Se Deus é por nós, o nosso Pai é por nós, amém? Não saia da graça, permaneça na graça por Jesus. Guarda Jesus no teu coração. Lembra que Ele já pagou o preço para você ser aceito. Já pagou o preço para você ser perdoado, então perdoa. Já pagou o preço para você ser filho, então usufrua do direito. E já pagou o preço para você se relacionar. Vai para a presença de Deus, busca Deus, se relaciona com Ele, porque Jesus já fez isso por você. Meu querido, se você ainda não entregou tua vida a Jesus, entregue, é a melhor coisa do mundo. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho por nós, para que todo aquele que nele cresce não fosse morto, mas tivesse a vida. Ele está disposto a dar a vida eterna para todo aquele que crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai não é ao Senhor, ao Criador, Pai. É assim que Deus quer que você vá até Ele, por Jesus, teu papai, Abba. A Bíblia diz que o Espírito nos ensina a chamar Deus de papai. Abba. Amém, queridos? Vamos voltar a chamar Deus de papai? E desfrutar desse Pai maravilhoso por Jesus Cristo, Senhor.